Feliz sábado, feliz Dia Mundial da Alegria. Que Deus a todos abençoe e, principalmente, quem não está muito alegre ou não tem motivos para alegrar-se, que Deus dê a bênção da restauração do interior e a bênção da comunhão que, nesse momento, chegamos, todos nós aqui à igreja, para buscar. Saudades de vocês. Foi a última vez que estive aqui, comecei as minhas palavras com esta frase. Já estou indo para o 3º ano que saí aqui da igreja. Como vocês estão mais bonitos. O Eliezer já adivinhou, né? Que alegria revê-los e agradecer a Deus pela bênção de ter dado uma força na nossa vida, não é? Segurado, para estarmos aqui e podermos testemunhar, em meio à alegria ou à dor, a vida que nos proporciona ter. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, nesta manhã, como eu, que sou um visitante, saber se há alguém aqui na igreja que está nos visitando. Tem algum visitante nesta manhã aqui na igreja? Levante a mão. Deixe-me ver. Fiquem em pé. Deixa eu conhecer vocês. Fiquem em pé. Eu estou vendo alguns aqui, alguns visitantes. Aí na galeria, há alguém? Não há ninguém na galeria. Olha, apontaram para você, meu amigo. Tem que levantar agora. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas não tem problema. Quando eu chegar aí perto, eu te chamo. Deixe-me conhecer. Tudo bem? Bom dia, qual é o seu nome? Ana, tudo bem, Ana? E essas duas coisinhas lindas aí, qual é o nome delas? Irmãos, eu não consegui ouvir. Me ajudem um pouquinho. Eu não consegui ouvir o que ela falou. Qual é o nome das crianças? Nájila e Sálua. Uau, que nome bonito. Qual a origem de Sálua? Árabe. As duas. Que Deus abençoe. Você frequenta alguma igreja? Elas são do Colégio Adventista e você vem nos visitar pela Escola Adventista. Que alegria. A mamãe com as filhinhas vindas da escola. Você é muito bem-vindo. É a primeira vez que você vem? Olha, tem um grupo aqui na igreja que no final do culto vai anotar seu nome das suas filhinhas para manter contato com você. Tá bom? Que Deus abençoe, alegria muito grande recebê-la. Bom ver vocês, hein? Tá tratando bem a garota? Tá bom. Tá bom. Você, não, você não é. Tudo bem? Qual é o nome da senhora? Marinete. A senhora frequenta onde? Aqui pertinho. Lá no Espírito Santo, senhora Thaisa. No Espírito Santo. Perto, próximo à Cachoeira Itapemirim, que Deus abençoe. Praia. Oh, beleza, prazer em vê-la. Que Deus abençoe, viu? Muito prazer. Bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Isaac. Tudo bem, Isaac? Você? Eucimara. Prazer em vê-lo, doutor Carlos. Que bom. É o fiel escudeiro. Que bom vê-lo. Que Deus abençoe. Você é o que dele? Mãe. E você é o que daquele senhor ali? Dele. Então, ali do lado. É ele que eu conheci pequenininho? Rapaz, que Deus abençoe. Vocês estão frequentando o Tatuapé ainda? Não. Está aqui agora. E vocês estão frequentando aonde? Ah, tem uma frase que a igreja conhece. Não estavam. Vocês são muito bem-vindos aqui. Que Deus abençoe. Alegria muito grande vê-los, viu? Que Deus abençoe. Bom dia, tudo bem? Qual é seu nome? Adriana. Tudo bem, Adriana? Prazer em vê-la. Quem trouxe você hoje aqui? Você, o Espírito Santo te trouxe? Amém. Você frequenta onde? Salvador. Então nós temos aqui amigos do Espírito Santo, de Salvador. Que igreja lá em Salvador você frequenta? Pituba. Que Deus abençoe. Prazer em vê-la, viu? Feliz sábado. E a senhora? Sônia.
A senhora é do Maranhão e não é adventista. Ah, é adventista, frequenta Maranhão. Então aqui nós temos maranhenses, uma soteropolitana, é isso? É isso? O habitante de Salvador é soteropolitana. É isso mesmo? É. E temos ali uma do Espírito Santo, que bom. E a senhora, de onde é? Você está bem, pastor? Eu estou bem, e a senhora? Estou bem, sou da comunidade árabe adventista. Eu estive lá há muito tempo atrás. Ah, eu sei quando você esteve lá. Prazer em vê-la. Qual é o seu nome? Prazer de ver Joana Joana. Santana Benuto. Que Deus abençoe. Eu Prazer em vim hoje vê-lo. aqui porque eu pensei que o pastor Felipe estava aqui hoje. Então, o pastor Felipe não está. Como a gente faz, irmã? Ah, eu vou pegar ele. Eu não sei. A gente vai ter que dar um jeito agora de trazer o pastor Felipe para cá. Foi uma conversa errada, né? Foi uma conversa errada, mas no fim dá certo. Que Deus abençoe. As decepções espirituais. Tudo bem? Aqui a senhora está nos visitando. Qual é o nome da senhora? Tudo bem? O nome? Dara. De onde a senhora é, irmã? Daqui, mas não está frequentando aqui agora. Que Deus abençoe, prazer em vê-la. Viram, amigos, quantos... Dá um sorriso para mim, obrigado. Te telefonei, viu? Eu te telefonei. Eu te telefonei. Meu amigo aí da galeria, cadê você? Cadê o amigo aí da galeria? Já foi embora. Não, você não é visita, não. Isso é maldade com você. Não. Que Deus abençoe os amigos todos. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Zico. Eu falei com o Zico ontem à noite. Ele está morando em Pindamonhangaba? Alguém sabe? É isso mesmo? Se não for... E as duas Mírias, a esposa e a irmã, que Deus abençoe, meu querido amigo Zico. Lembrando a igreja que estamos comemorando neste ano 90 anos de fundação da Igreja Adventista de Vila Matilde. 90 anos. E a partir do segundo semestre, uma festa maravilhosa vai ocorrer aqui na igreja e nós vamos convidar o pastor Felipe. Tá bom, irmã? Que Deus abençoe. Um sábado muito feliz e nós vamos agora abrir a palavra de Deus. E nesse início, eu quero chamar aqui à frente o Gabrielzinho, que nasceu no dia 14 de setembro de 2017. Gabriel, filho do Henrique e da Diana. Que coisa mais linda. Agora eu estou entendendo, porque eu estou vendo parte da família aqui. Tá certo. Prazer ver você. Tudo bem? Que bom ver vocês. Gente, dá um abraço em mim. Dá um abraço. Que dia eu apresentei esse garoto aqui? Em novembro de 2015 ou 14? 14. A Bíblia diz que a família, ao crescer, ao multiplicar-se, chega em um número que para. Não é? Então, vocês... Não, não vai parar, não, não. Ela falou que não, viu, Henrique? Ela falou que não. Não tem muito tempo, né? Que alegria. Me ajude a lembrar o dia do casamento. 1º de maio de 2013. 1º de maio de 2013. Quem fez o casamento? Eu acho que foi o senhor. Fui eu sei. Eu acho. Mas eu achei que você tinha esquecido. Olha a alegria de um pastor. Faz o casamento, apresenta o primogênito e agora o segundo. Gabriel, a etimologia do nome Gabriel, aquele que é semelhante a Deus. Olhem que bênção ter o Gabrielzinho, que nasceu em setembro. Tem uma cara de espoleta esse menininho. Que Deus abençoe essa linda família. E amigos queridos, que bom revê-los. Diana, você, com a bênção de Deus, ser aquela mamãe de provérbios, aquela mãe piedosa, que dedica a sua vida
para os filhos e você ser aquele patriarca que a Bíblia apresenta como sacerdote do lar. Um dia, Davi pegou a mão de Salomão, e Salomão escreveu isso em Provérbios: eu era pequeno, tenro em idade, e o meu pai me pegava pela mão e dizia: meu filho, ande nesse caminho e você vai prosperar. Haja abraço agora, não é? Deus dá a você, Henrique e Diana, a bênção de terem os dois meninos segurando pela mão. E um dia, quando Salomão cresceu, ele escreveu isso daqui. Olha que bonito. Para você, Henrique, para você, Diana, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E em São João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Instrui ao Gabriel, que ele já está na instrução, no caminho que deve andar. E Jesus é apresentado em São João, ele mesmo dizendo que ele é o caminho. E quando ele era pequenininho, a mamãe e o papai, ao levarem Jesus à igreja para essa cerimônia, proporcionou que, ao crescer, ele pudesse dizer: eu sou o caminho. Olhem que coisa linda. Então Salomão escreveu lá atrás, muito antes de Jesus: instrui o Gabriel, instrui o filho no caminho, oriente, dê os passos, e quando ele envelhecer, não vai se desviar desse caminho, que o caminho é Jesus. E Jesus, ao ser apresentado na igreja, trazido pelo papai e pela mamãe, foi dado a oportunidade da dedicação, trazer para a história a cerimônia de hoje. Nós comemoramos hoje com Gabriel o que aconteceu com Jesus há quase 2000 anos atrás, quando ele foi apresentado no templo. E a mesma pergunta, Diana e Henrique, que eu fiz para vocês no dia da dedicação dele, eu vou fazer agora para o Gabriel. Aqui estão os papais, aqui está a família, estão hoje nessa manhã. Vocês prometem mais uma vez que vão orientar o Gabrielzinho neste caminho que eu acabei de ler. O caminho é um só. Orientá-lo no caminho para que encontre um dia a verdade e quando Jesus voltar a vida eterna. Prometem? Amém. Fala, você está sorrindo para mim? Coisa mais linda. A congregação permaneça como está e nós aqui à frente vamos nos ajoelhar para a oração de dedicação. Querido e bom Deus, muito obrigado porque um dia Tu me deste a grande oportunidade de unir em casamento as vidas do Henrique e da Dayana, e depois de algum tempo eles trouxeram o filho primogênito, e a Diana estava com ele no colo, pequenininho. Agora ele já está crescendo no colo do papai, e a bênção de Deus dada a este pastor, de ter em seus braços o segundo filhinho do casal, o Gabrielzinho, que em setembro do ano passado veio à vida pela misericórdia dos céus. Muito obrigado, ó Pai, por essa criança tão linda. Nós queremos agora entregar de minhas mãos para as mãos do pastor Jesus. Ele é teu, cuide dele. Guarde a sua vida, proteja a sua existência. Pela tua misericórdia, seja ele liberto dos problemas dessa vida, das doenças que afligem, dos males, da violência, e guardado por esse poder, ele possa crescer como Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Abençoe o papai e a mamãe, o irmãozinho, essa família querida. E ao entregar o Gabrielzinho em tuas mãos, o fazemos com todo amor, certos que o recebes e que vais dar a ele a bênção
e a proteção dos anjos de Deus. Abençoe as demais crianças da igreja, as famílias, os papais e as mamães, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Vai ter música? Vai, quem vai cantar? Muito bonzinho, né? Meu guri, não preciso de motivos pra me apaixonar. E mesmo assim, tu me deu 1 milhão. Meu guri, não precisa de palavras pra me ensinar. Roubou minha paz e deixou uma maior no lugar. Quero salvar o mundo pra ele te merecer. E o meu vai ser salvo ao te ver crescer. Meu guri, obrigado por me ajudar a entender o amor que eu herdei dos meus pais. Meu guri, me deu muito mais do que eu sabia desejar. E que agora eu não sobrevivo sem. Me deixou enlouquecidamente são. Me levou ao céu pra devolver meu chão. Meu guri, já ajeitei uma casinha no meu coração pra tu dividir com a tua mãe. Meu guri, a festa já tá pronta pra te receber. Então vem pra nós.
para vocês dois. Vamos. Vamos tirar uma foto, Jota? Fica aqui, ó. Ah, tá, olha lá. Que Deus seja louvado por esse momento tão especial que estamos aqui na igreja. Abra sua Bíblia, por gentileza, e juntos vamos ler o texto que encontra-se em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Eu estou muito contente em ver a família do Henrique e da Diana, que está aqui. Que Deus abençoe essa querida família. É só por curiosidade, eu estou com calor ou jogaram ar quente em cima de mim de novo aqui? Porque quando eu vim aqui, o pessoal joga ar quente em cima de mim. Vocês se lembram disso? Oswaldo, me esfria só um pouquinho aqui para mim, por favor. Antes da leitura de 2 Pedro, capítulo 3, eu quero orar pedindo a bênção de Deus por um assunto que é extremamente conhecido, porém, pessoalmente, eu tenho visto que ele é pouco pregado, por mais que seja um dos assuntos, ou o assunto mais importante da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos orar. Querido e bom Deus, continue presente em nosso meio agora que abrimos a Tua Palavra. Após essa linda família que aqui à frente esteve, representando todos nós, os nossos amigos internautas, aonde estiverem, e ao estudarmos sobre esse assunto tão conhecido, possamos encontrar alguma coisa pessoal, individual, para cada um de nós, que atinja o nosso coração. Realize a mudança que tanto precisamos em um momento importante da história. Que o poder do Espírito Santo quebre barreiras, tire qualquer obstáculo e possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências ou as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da volta de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Onde está a volta de Jesus? Desde que os nossos pais, os nossos antepassados morreram, tudo está como sempre foi. Eu encontro aqui um dos motivos, são vários, mas eu encontro nesse texto um dos motivos porque a maior parte das igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, pentecostais, pregam pouco sobre a volta de Jesus. Olhem a mídia. Analisem as pregações que são feitas pela mídia, transmitidas. Procurem ver o percentual de quantas dessas pregações abordam a volta de Jesus. Sabem por que não se fala muito mais sobre a volta de Jesus? Porque isso parece um embuste, parece um engodo, um engano. Se eu for levar para o tempo, para o período de vida, pessoalmente, eu prego sobre a volta de Jesus há 47 anos. E como pastor há 38 anos. Eu comecei a pregar na minha vida com 15 anos. Eu me recordo como hoje, em uma pequena cidade do interior de Goiás, chamada Mineiros, onde eu passei 1 ano, e eu tinha 15 anos naquela ocasião, e a única família adventista da cidade era onde eu estava. Não havia igreja, e só havia
alguma coisa no sábado de manhã. Eu nasci e me criei na igreja de Mirandópolis, na igreja central paulistana, onde tínhamos todos os cultos. Eu comecei ali a fazer escola sabatina, culto divino, culto de domingo à noite, culto quarta-feira à noite, eu comecei a pregar. E aos 15 anos, eu prego sobre a volta, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a pregar sobre a volta de Jesus. E Jesus não voltou. Há 38 anos e 5 nesta igreja, durante 5 anos nesta igreja, eu preguei sobre a volta de Jesus e ele não voltou. Os meus pais pregaram sobre a volta de Jesus e a minha mãe morreu como obreira bíblica. E Jesus não voltou. Os meus avós pregavam sobre a volta de Jesus, morreram e Jesus não voltou. Então, para não escarnecer, para eu ser um pregador e não escarnecer e incorrer na profecia que Pedro escreveu, que nos últimos dias antes da volta de Jesus, surgiriam escarnecedores, zombadores, que fariam sátiras, piadas. Onde está a promessa da volta de Jesus? Desde que nossos pais dormiram, isto é, se formos para milênios atrás, até chegarmos ao pai Abraão, as coisas permanecem como estão. Lé do engano. Isso não é verdade. Quando Pedro escreveu isso daqui, o mundo naquela ocasião era de aproximadamente 200 milhões de pessoas. E hoje nós estamos chegando em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Nós estamos chegando agora. O mundo, naquela ocasião, estava restrito a parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. Para você mandar algo, como Pedro escreveu a sua carta, como Paulo escrevia as suas cartas, até chegar ao destinatário, demorava meses. Porque deveria ir por navio, se era do outro lado, do Mar Egeu ou do Mar Cáspio. Se fosse por animais, muito mais tempo, mesmo usando as estradas proconsulares que o Império Romano abriu, meses para chegar. Quando Pedro escreveu isto, não era pertinente aos dias dele, porque ele deixou claro, nos últimos dias, ele não escreveu esta carta, que zombadores, apesar que já havia zombadores nos dias dele, mas ele deixou claro, nos últimos dias. E ao falar sobre os últimos dias, no próprio capítulo, aqui na sequência, no capítulo 2, de 2 Pedro, ele faz uma alusão sobre o dilúvio. Seguramente, ele ouviu de Jesus, porque Pedro era um discípulo de Jesus. E ele ouviu o que Jesus falou a respeito do dilúvio. Então, qualquer comparação que ele pudesse fazer, ou qualquer ideia que ele pudesse ter teológica ou de doutrina, ele recebeu na faculdade que ele fez durante 3 anos e meio. E aqui nós temos universitários, pré-universitários, pós-universitários, profissionais formados, que fizeram uma faculdade de 4 a 6, 7 anos, onde você e eu íamos à faculdade durante algumas horas por dia. Imaginem a faculdade de Pedro, que durou 3 anos e meio, 24 horas com o mestre. Se você pudesse, na sua faculdade, em vez de estar 4, 6 horas por dia com os seus professores, doutores, pudesse estar 24 horas por dia durante 3 anos e meio, isso seria uma faculdade com pós, com doutorado, com pós, com PhD. Então Pedro, que era um homem inculto, que era um pescador, desenvolveu a cultura para escrever, que era raro naquela ocasião.
alguém que soubesse escrever. Tanto é que havia uma linha muito especial de pessoas que sabiam ler, que sabiam interpretar. E Pedro agora então escreve o que ele ouviu de Jesus sobre os últimos dias com a comparação do dilúvio. E eu vou ler o que ele escreveu no capítulo 3, versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E no capítulo 2, no versículo 5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele falando sobre a volta de Jesus nos últimos dias, surgiriam escarnecedores abordando o dilúvio. Por quê? Porque no sermão profético de Mateus 24, Jesus disse, a partir dos versículos 36, no sermão profético, a partir do versículo 36, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Eu creio que a maioria dos cristãos conhecem bem o sermão profético. Jesus começa o seu ministério e no sermão inicial, chamado Sermão do Monte ou da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre o Pai Nosso, ele fala sobre os discípulos serem o sal da terra, a luz do mundo. 3 anos e meio depois, ele termina com um sermão profético. E ele diz, antes da minha segunda vinda, o mundo vai estar assim. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, inundações, falsos cristos, falsos profetas e, como foi nos dias de Noé, porque Jesus pega milênios antes dele e traz para milênios depois dele para identificar os dias de Noé. Aí eu vou lá em Gênesis, no capítulo 6, e eu vou descobrir algo que foi notícia nesta semana, que foi notícia e vai ser hoje, e vai ser notícia amanhã, e no final do mês, e durante os meses consecutivos de 2018. Porque ele compara a vinda dele aos dias de Noé referente a 2 vocábulos. Não são 3, nem 4, nem uma lista. 2. 2 itens apenas Jesus especifica ao dizer que nos dias de Noé havia de tal forma a terra estava, que antes da vinda dele, o mundo estaria dessa maneira. Então você vem comigo, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, lá bem no início da Bíblia, e vamos ler a partir do versículo 11, de Gênesis, capítulo 6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Quais são os 2 vocábulos que Jesus apresenta? Violência e corrupção. Irmãos,
Eu não vou usar termos que eu já vi outros pastores usarem, que são meio pesados a respeito do Brasil e a respeito da nossa sociedade. Eu não tenho nojo. Eu não pretendo sair do Brasil. Eu não tenho raiva. Porém, hoje, agora, nesse momento, o nosso país é considerado um dos mais violentos do mundo e um dos mais corruptos do mundo. O primeiro país perigoso para turismo de mulheres é o Brasil, onde as agências internacionais não aconselham as mulheres virem para o Brasil. O feminicídio, que é a morte ou matar uma mulher por motivos fúteis, torpes, é um dos maiores do mundo aqui no Brasil. Nós falamos da violência na Síria, na guerra da Síria, anteriormente do Iraque, anteriormente de Muammar Gaddafi, que foi arrebentado pelos líbios antes da sua morte. Porém, o Brasil tem números no final de cada ano superiores a guerras no mundo. Nós perdemos no Brasil, pela violência, aproximadamente 60 mil pessoas por ano. 60 mil por ano. Mais do que as guerras que ocorrem por aí. Aqui no Brasil, onde nós estamos, nós vivemos em meio a uma violência tão grande e uma corrupção tão atroz que o nosso país, que já chegou à quinta maior economia do mundo, hoje está na 11ª, o nosso país poderia ser, e tinha tudo para ser, um país de primeiro mundo, se não fosse a corrupção. Só para termos uma ideia das facilidades que nós temos, o percentual de alimentos que o Brasil joga por dia daria para alimentar 19 milhões de pessoas. Nós somos um país rico. Nós somos um país que tem no solo riquezas ainda inexploradas, maiores do mundo. Nós temos um pulmão que respira para o mundo na Amazônia, que é um dos principais do mundo. Nós temos rotas de navegação que são importantes para irmos para todos os estados. Porém, a corrupção é tão atroz, tão terrível, e não entrando no mérito político, que não é próprio para um culto e nem para um púlpito, aí é vergonhoso termos um presidente que está em sua função e indiciado pela justiça. Um presidente em exercício que está indiciado pela justiça. Um ex-presidente que está preso. Governadores que estão presos. Prefeitos que estão presos. Vereadores que estão presos. Deputados que estão presos. Senadores indiciados. Nessa semana, quando há 2 dias atrás, nós soubemos do fundo de pensões, do rombo que está sendo dado, ou que foi dado no Brasil, onde centenas de milhões de reais foram transferidos para paraísos fiscais, onde pessoas pobres, pessoas humildes, depositam durante a vida o seu dinheiro para um fundo de pensão, para terem uma aposentadoria. Centenas de milhões foram desviados, e uma quadrilha foi presa agora, há 2 dias atrás. Uma violência atroz, que nós não podemos sair na rua, onde igrejas nossas são fechadas. Nesses últimos 5 meses, eu preguei 3 vezes na Rocinha. Nos últimos 5 meses, eu estive 3 vezes na Rocinha. O último sábado que eu estive lá, depois que eu saí da Rocinha,
2 horas depois começou um tiroteio medonho. No dia seguinte, continuou, e na metade daquela semana morreram 2, e no sábado seguinte, eu recebi um WhatsApp do principal líder da igreja dizendo: pastor, que eu estava lá no sábado anterior, ore, porque não podemos abrir a igreja hoje, intenso tiroteio. Naquele sábado, há poucas semanas atrás, morreram 8, somente em um dia. E agora existe o show dos traficantes. Chama-se ostentação do crime, onde eles colocam nas redes sociais e desfilam e fazem carreata com os fuzis, com as metralhadoras, com as armas. A violência é tão grande, a criminalidade é tão grande, oriunda esta violência da corrupção. Se os governos, os líderes são corruptos, por que eu que estou desempregado vou ser bonzinho? Logicamente, uma coisa não justifica a outra. E quando essa corrupção endêmica, que torna-se algo como uma doença que se alastra sem cura, ela chega em nosso meio de uma forma sutil, e a forma sutil que a violência e essa corrupção que é tão sutil chega em nosso meio, é quando nos acomodamos. É quando dizemos: não adianta eu fazer nada. Sempre foi assim e vai ser. Tenho uma boa notícia e uma má notícia para dar aos irmãos. A má notícia é que isto é verdade. E a boa notícia é que quanto mais isso acontecer, porque as profecias, e antes da volta de Jesus, elas iriam de mal a pior, não de bem a melhor. Então a corrupção, a má notícia e a boa notícia concomitantes juntas, é que vai piorar. Antes da volta de Jesus, as coisas vão de mal a pior. E como nos dias de Noé foi, a corrupção e a violência, de mal a pior, será antes da volta de Jesus. E como estamos nós? Não há corruptos aqui. Não há violentos aqui. Nós somos uma família. Nós somos irmãos. Mas existem formas sutis de corrupção e de violência, nas quais podemos estar inseridos e acostumados de tal forma que não percebemos. Eu peço licença para não cometer equívocos, ler o que no livro Eventos Finais, Ellen White fala na página 16 a respeito de atos de violência. Nos dias de Noé, falando referente aos dias de Noé, peço licença para ler, página 17, terceiro parágrafo. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. Eu vou parar um pouquinho nessa frase. A maioria havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. Eu tenho aqui educadores. Aqui há professores que conhecem a máxima que a repetição é a base do aprendizado. E um homem disse, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Quem falou isso foi Goebbels, o pai da propaganda nazista. O pai da propaganda nazista, Goebbels, falou: uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade, a ponto de Hitler tornar-se uma verdade e existirem pessoas hoje que negam o Holocausto, onde morreram mais de 6 milhões de judeus. Por quê? Porque uma mentira repetida, reiteradas vezes, torna-se uma verdade. Olhem o que diz
essa frase sobre a violência. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e havia se apaixonado por um conjunto de falsidades. O que a mídia te apresenta hoje? O que a mídia apresenta hoje para você e para mim? São grandes verdades ou sutis falsidades? Quando eu vejo a música, o vestuário, o vocabulário, as formas de intenção que a mídia apresenta nos reality shows, para os meus netos que estão aprendendo a vida agora, eu vou criar uma geração que vai contestar o gênero. Uma geração que está sendo criada nas escolas, onde a menina, se ela quiser, como menino, frequentar o banheiro dos meninos, ela vai, porque ela vai decidir o gênero dela. Se o menino quiser frequentar o banheiro das meninas, ele vai, porque ele vai decidir o gênero dele. Então não é masculino ou feminino, é o gênero que você quiser se apresentar. Se você é masculino e quiser ser feminino, se você é feminino e quiser ser masculino, você vai ser. Então isso é apresentado de uma forma, há 2 anos atrás, sutil, e agora de uma forma escancarada e aberta. Apaixonados, o termo que Ellen White usou, apaixonados por um conjunto de falsidades. E continua falando sobre a violência. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime, homicídios estavam na ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam para a sua violência e quando as suas reivindicações não são atendidas. Os sindicatos trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência quando as suas reivindicações não são atendidas. Está ficando cada vez mais claro que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar os constantes movimentos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instigando as pessoas a cometer atos de violência. Por que eu não aconselho ir nas passeatas? Por que eu não aconselho ir onde vai existir confrontos de ideias que poderão surgir a confrontos físicos, pessoais, onde inclusive mortes há? Porque insuflados, presentes no meio da multidão, a semelhança que no dia em que Jesus foi apresentado junto com Barrabás, e alguém da multidão começou a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E a multidão, olhando aquelas pessoas gritando, aderiram à ideia: crucifica-o, crucifica-o. Ellen White diz que demônios personificados em forma humana estavam ali, agitando, insuflando a multidão. Por que ela fala de sindicatos? Quando as suas reivindicações não são conhecidas ou aceitas, se quando ela escreveu isso aqui, há mais de 110 anos atrás, não havia o movimento dos sindicatos. Não havia. Como ela pode dizer que os sindicatos iriam agitar as massas? E essas massas apaixonadas, tendo em seu meio demônios personificados em forma humana, assim como ela diz, inspirada por Deus, que na congregação dos santos, anjos de Deus, personificados em forma humana estão. E nós achamos que é uma visita. Por isso que eu gosto de ir aonde estão as visitas. Quem sabe eu já falei aqui algumas vezes com anjos e não sabia. Personificados estão na congregação dos justos, e aqui está uma congregação de justos, louvado seja o nome de Deus.
Caso contrário, nós não estaríamos aqui. E continua ela dizendo sobre essa questão e corroborando a questão da violência, a perversidade, a crueldade dos seres humanos alcançará tal magnitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve a impiedade do mundo terá atingido o seu limite. E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Chegará o momento que a violência e a corrupção serão tamanhas que Deus dirá: chega, basta. E os juízos virão, que estão descritos em Apocalipse como sendo as 7 pragas. Em um tempo de angústia como nunca houve, nem tampouco haverá. Sobre violência, último parágrafo. Os terríveis relatos que ouvimos, olhem bem, prestem atenção. Ela escreveu isso em 1907. Em 1907, o Brasil tinha 23 milhões de pessoas. Hoje nós estamos com 207 milhões. No Brasil, de 1907, o que eu vou ler, não havia. E ela escreveu isso há mais de 110 anos atrás. Matéria de hoje. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios, roubos, acidentes, atos de violência, declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Como nos dias de Noé. Só que quando ela escreveu isso aí, não havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial, não havia ocorrido a Segunda Guerra Mundial, os conflitos mundiais não haviam ocorrido, e para o fim, logicamente, ela está dizendo, acompanhando o que Jesus falou nos dias de Noé. Agora, sobre a violência, eu não sou corrupto, como esses bandidos que estão presos, estão na Operação Lava Jato e outras mais. Mas quando o guarda te para e vai pegar a sua carteira, e você pode dar R$50 para ele, você dá? Isso é corrupção. Se você faz uma ligação indevida de luz, de internet, não paga devidamente os impostos, faz negócios escusos, isso é corrupção. Eu posso corromper os meus olhos. Eu posso corromper o meu paladar. Eu posso corromper os meus ouvidos. Vocês, rapaziada, aí da galeria, como é legal ouvir música, as mensagens que as músicas trazem. Você pode corromper os seus ouvidos. Eu não sou violento, eu não participo de crime nenhum, eu não roubo nada, eu não sou bandido, eu não assalto. As maiores violências não estão na rua, estão dentro de casa. Eu não bato na minha mulher. Alguém me disse recentemente, e outros mais eu ouvi. Nunca coloquei o dedo na minha mulher. Não precisa bater para ser violento. Quando você grita, quando você acoa num canto, quando você segura pelo braço, quando você pega no cabelo, isso é violência. E se você namora um rapaz violento, não te bate, não te dá um tapa, não te dá um murro, não te dá um pontapé, mas age coibindo a sua iniciativa, cuide. Porque depois que casa, piora. A violência dentro de casa
no vocabulário. Eu não vou te bater, eu não vou puxar o seu cabelo, eu não vou te jogar uma panela, nem a frigideira, mas eu vou te arrebentar na sua moral, na sua vida. A violência verbal é terrível. E nós mostramos para os nossos filhos o que eles vão ser dentro de casa. Quando nós encontramos na igreja crianças que são violentas de alguma forma, que batem nos amiguinhos, que falam palavrões, a primeira escola é a escola do lar. Eles aprenderam palavrões porque viram o papai xingando a mamãe ou a mamãe xingando o papai. E sobre esta questão, ligada ao que Jesus falou sobre os dias de Noé, olhem que impressionante, no Eventos Finais, página 16, último parágrafo, a glutonaria e a falta de autocontrole constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente os homens e mulheres para que cedam à gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber, vestir-se, tornam-se o propósito da vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente da história. Olha onde nós estamos chegando. A violência contra o seu próprio corpo através da glutonaria e a violência que você se deixa levar pelo seu vocabulário e pelo seu vestuário. Ora, eu nunca pensei que eu poderia desenvolver a violência através da glutonaria, e Satanás usa esses artifícios para fazer com que o seu corpo e o meu corpo, que são moradas de Deus, estejam tão detonados que a gente não tem cabeça para orar, para ter comunhão. A mente está obstruída, a mente está embotada. Eu não consigo me ajoelhar e ficar 2 minutos em comunhão, porque a minha mente vai para outro lado. E a misericórdia de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que Ele nos traz nesta manhã para nos atermos um pouquinho mais em nosso tempo para esse viés da volta de Jesus. Os dias de Noé, comiam, bebiam. Qual é o problema de comer e beber? Nenhum. Mas aqui está falando da glutonaria. E ela termina este parágrafo. E rapaziada querida, sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. A humanidade está entregue à transigência egoísta. O comer e o beber são levados a excessos. As pessoas estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que as deixam transtornadas. Como Ellen White vai escrever isso? Falando do sábado à noite da nossa desvairada Pauliceia. Como ela vai falar isto? Há 100 e tantos anos atrás, de entregar-se aos desejos do comer, do beber, de dar-se. Se naquela ocasião não havia os barzinhos e os lugares mais ocultos e secretos que existem hoje, onde falando para os jovens sobre a bebida que deturpa a mente. Eu fiz um estudo sobre isto. E é impressionante, quando eu pesquiso aquela garota linda, de uma criação exemplar, que está com amigos em uma festa, dessas onde há bebida e drogas à vontade, e ela começa a beber. E os homens, os rapazes, incitam ela a beber, porque sabem que embriagada, ela não vai ter cabeça para negar algo que eles querem.
Então você vê aquela garota linda, daqui a pouco subindo em cima da mesa, uma garota tímida, subindo em cima da mesa, e eu fiz essa pesquisa, começa a dançar, começa a levantar um pouco a roupa, e a rapaziada, tira, tira, tira. E ela já bebeu bastante, ela está achando tudo engraçado, e começa a fazer um strip. Uma garota de família, uma garota linda, querida, começa a tirar a roupa. E daqui a pouco ela se vê, quando a sobriedade volta, nas redes sociais, exposta em sua nudez. E pelo menos algumas delas, por vergonha, tiraram a vida. Olhem a sabedoria de Deus ao dizer para a nossa igreja hoje: nos dias que antecederam o dilúvio, havia a violência e a corrupção dessa forma, e atingiu todos, e Deus colocou a mão. Os juízos de Deus cairão sobre este mundo quando o ápice da misericórdia, à semelhança dos dias de Noé, chegar. Porém, terminando, a promessa para nós que estamos aqui nesta manhã, e nós louvamos o nome de Deus em poder terminar com essa promessa tão linda de Isaías, no capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículo 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Amém? Nunca mais se ouvirá, se falará de violência na tua terra, de desolação, de destruição, nos teus termos ou em volta de você, mas nos teus muros, onde você mora, chamarás salvação e as tuas portas louvor. Onde é isso? Onde nunca mais se falará de violência? Quando Jesus voltar, no céu. Mas a promessa que eu gosto para nós está em 2 Samuel 22, 3. 2 Samuel 22, 3. Depois você pega para mim essa pétala que caiu, por favor. 2 Samuel 22, 3 é uma profecia. Segura para mim, por favor. Segura para mim, por favor. Obrigado. Olha só que promessa maravilhosa. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. Meu escudo, força da minha salvação, o meu alto retiro, meu refúgio, o meu Salvador, da violência me salvaste. Louvado seja o nome de Deus. Meu refúgio, fortaleza, redentor, da violência me salvaste. Deus salve a sua igreja. Deus salve a sua família. Deus salve você que sofre. E o hino que nós vamos ouvir agora, antes da oração que eu vou fazer, é um hino que tem uma letra que diz que em um momento como este, eu gosto dessa letra, que eu me lembro quando a Eveline gravou, você que se sente como eu neste momento, agora, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz, você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você, como eu, um pecador, que em um momento como esse se sente dessa forma, saiba que, e ela vai cantar agora, Rosana,
Rosana. A Rosana vai cantar agora. Você que, como eu, nesse momento, se sente mal, com alguma coisa por ter negado a eficácia do poder de Deus na sua vida. Eu acho que há uma data no segundo semestre, para eu voltar aqui, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que há uma data. Mas ainda falta algum tempo. Há 3 semanas atrás, um amigo meu de classe, pastor Silvano Borges, alguém lembra do Silvano? Alguém conhece o Silvano? Nós comemoramos no ano passado os 40 anos da nossa turma. E o Silvano estava lá comigo. Sempre me chamou de Joninhas. Estava como missionário há 3 meses na África. 3 meses. Voltou para visitar o papai, que estava muito doente no hospital. Começou a sentir-se mal no sábado, levaram para o hospital, no domingo ele foi entubado, na segunda ele morreu. E os meus amigos de classe e eu levamos o caixão do Silvano, do pastor Silvano, para o cemitério. Eu já falei muito isso. Você não deve ter medo de morrer. A nossa preocupação é Jesus voltar como ladrão. Porque se eu morrer e não estiver preparado, a minha alma foi roubada. Eu perdi para Satanás. Eu quero agora, diante da minha querida igreja, reconsagrar a minha vida e o meu ministério. Eu tenho falhas, eu sou um pecador e preciso da misericórdia de Deus. Se você, como eu, neste momento, sente que alguma coisa aconteceu na vida e a oportunidade com os braços abertos de Jesus é real agora, e Ele pode te receber, eu quero te convidar para fazer uma oração junto comigo de reconsagração do corpo, do que cheiramos, daquilo que degustamos, daquilo que vemos, ouvimos, pegamos. Quantas vezes nós negamos pelos nossos hábitos? Há alguém que quer participar dessa oração comigo e vir agora aqui comigo para mais uma vez? Vem aqui, amém. Vem aqui, vem aqui. Que Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Venham. Eu quero orar com você enquanto esse hino é cantado e essa mensagem tão linda é apresentada. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar.
Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus, você tá hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar. Dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura os convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Amém. Amém. Com amor eterno te amei, disse Jesus. O que é eterno não morre, é eterno. Com amor eterno te amei. E se você vier a mim, disse Jesus, como você está, de maneira nenhuma eu vou te esnobar, de maneira nenhuma eu vou te expor, eu vou te jogar fora. E tornarei, em Miqueias 7,19, para um momento como esse, tornarei a ter misericórdia de vós, subjugarei as vossas iniquidades e os vossos pecados, lançarei nas profundezas do mar, e deles nunca mais me lembrarei. É a voz que não acusa. Ao você colocar-se em pé e achegar-se a Jesus, Ele te aceita como se você nunca tivesse pecado, e isso faz um bem enorme para o coração. Faz um bem enorme, porque você está dizendo a Ele, não a mim, eu sou um pecador, não olhe para mim, senão você vai se perder. Olhe para Jesus. Ele está dizendo, eu vou novamente, agora, às 12h10, ter misericórdia. E vou subjugar, imobilizar os pecados, e vou jogar nas profundezas do mar. Agora, se você quiser continuar vivê-los, Deus te dá liberdade para fazer assim. É uma opção sua. Mas você, querendo aceitar, pasme, faz um bem enorme ao coração. Porque Jesus que disse para ir a Ele, não fui eu. E vocês não estão vindo a mim aqui, não. Vocês estão indo a Jesus, porque eu também estou indo a Jesus. E aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma é lançado fora. Todos são aceitos.
Querido e bom Deus, essa igreja tão querida, essa igreja tão amada, está diante de Ti para cortar do interior da mente, de práticas adquiridas, qualquer tipo de violência, de corrupção praticada, desenvolvida, pensada, que em um mundo tão cruel, tão podre, tão difícil como este que nós vivemos, possamos ser lírios que brotam deste lodo para receber a luz maravilhosa do sol da justiça e em um mundo tão cruel como esse, surgir como detentores humildes da verdade e da pureza. Perdoe, ó Pai, os pecados que cometemos desta hora para trás. Perdoe as nossas falhas. Tu tens poder para perdoar, porque Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. E se nós estamos em Tua presença, dê ao nosso coração o desejo de aceitar Deus como Deus. Não apenas como um ser utópico e distante, mas como o que está presente em nossa vida através do Espírito Santo, transformando o nosso gosto, o nosso desejo, o nosso vocabulário, a nossa alimentação, a nossa forma de agir, para atitudes que são tão nobres que os outros ao olharem para nós, vão ver o mesmo brilho que viram no dia que Moisés esteve em Tua presença. O rosto daqueles que estão com Jesus brilham através das suas atitudes, porque Jesus disse que devemos ser a luz do mundo. E ao suplicar o perdão, ó Pai, por favor, que não fique nada no nosso coração que afaste ou nuble essa comunhão de Tua presença. Que não estejamos aqui na igreja apenas por uma prática costumeira, mas que aqui possamos receber a salvação que viemos buscar através do perdão que nos dás e do preparo eficiente quando Jesus voltar, estarmos preparados para irmos com Ele. Até a volta de Jesus, ó Pai, livre-nos do mal. Guarde o nosso lar, guarde a nossa família, salve a Tua igreja, abençoe esta congregação que aqui está ao sairmos agora, que a bênção de Deus nos acompanhe. E o momento difícil que chegar, a prova dura que abater-se sobre a nossa vida, nos encontre ao lado de Jesus, a fim de sermos fortificados pelo Teu poder. Com o perdão dado, que suplicamos agora, e o nosso ser aliviados, rendemos graças a Deus por mais uma vez sermos salvos em Cristo Jesus. Pois são bênçãos que suplicamos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Devido ao horário, nós não vamos cantar o último hino. Ela só vai tocar e a gente vai cantando saindo. Abrace quem está do seu lado. Deseje um sábado feliz, as bênçãos de Deus, o perdão maravilhoso dos céus. Vão cantando enquanto vamos saindo. Os irmãos vão saindo, recebam o meu abraço. Amigos internautas, que Deus abençoe. Aonde você estiver, a paz de Jesus em sua vida. Que Deus te acompanhe. Uma tarde de sábado de muitas bênçãos ao lado de Jesus. Que Deus abençoe.